Irmão, eu não sei se você me conhece, eu sei que eu não te conheço. Talvez eu te conheça, mas a maioria das pessoas que estão aqui eu não conheço. E eu tô aqui para dizer uma verdade para você, e eu quero que você reflita muito bem. Mano, volta para Jesus. Esse é o papo que eu tô aqui para dar para você hoje. Volta para Cristo, volta para Jesus. Esquece todo o passado, esquece toda a mágoa, esquece toda a angústia, esquece toda a depressão e volta para Ele. Você merece viver uma vida nele e não nesse mundão aí que está te oferecendo tantas coisas. O mundo tem tanto a te oferecer, tanto a te dar, como né? São coisas tão passageiras e tão fúteis que o mundo tem a oferecer para você. Mas Ele, Jesus, te ofereceu vida eterna, te entregou vida eterna, te deu vida com Ele, vida em abundância, vida plena, vida em paz. Você, quando está com Ele, você deita a sua cabeça tranquilo. Quando você está com Ele, você dorme tranquilo. Volta para Jesus, mano. Esquece toda essa baboseira do mundão. Esquece tudo isso. Você tá ligado o que eu tô falando, velho? Por que você deixou? Por que você abandonou? Por que você não volta pro seu primeiro amor? Volta para Jesus, velho. Esquece toda essa baboseira, tudo que te disseram. Às vezes a religiosidade fez com que você abandonasse. Mas Jesus não é a religiosidade. Jesus é vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é nele que você tem que depositar a sua confiança, a sua fé. Não é na placa da igreja, não é na igreja, é nele. Foi Ele quem morreu para você. Não foi a placa da igreja que morreu por você, que deu a vida por você, não. Foi Cristo Jesus, o Senhor, Salvador. Então esquece essa ideia de que igreja tal me magoou, igreja tal fez com que eu me sentisse mal e por isso eu saí fora. Não, mano, não. O que você é com Jesus, não é com a igreja, velho. Esquece, entendeu? A igreja é muito bom quando você encontra a igreja certa e você desfruta dos benefícios de fazer parte do corpo de Cristo. É maravilhoso, entendeu? Mas volta para Cristo, volta para Ele. Volta pra Ele. Ele morreu por você, Ele deu a vida por você. Volta, mano. Jesus diz em Apocalipse, Ele manda que João escreva uma carta à igreja de Éfeso. E ele diz: eu tenho contra você que você abandonou as práticas, aquilo que você praticava lá no início. Arrependa-se. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática. Volte. Eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. E foi isso que aconteceu com você. Você abandonou. Jesus não está dizendo que Ele deixou você. Você abandonou o primeiro amor. Foi você, não foi Ele. Tá ligado? Foi você quem deixou. Não foi Ele. Por que você deixou? Por que você abandonou as práticas do primeiro amor? Eu não sei. Eu já fiz isso uma vez. Eu me arrependi muito do que eu fiz. Porque eu poderia ter desfrutado de tanta coisa e eu abandonei. Eu poderia ter vivido uma vida tão plena com Cristo e eu abandonei. Mas hoje, pela graça e misericórdia dEle, Ele me resgatou. Não foi porque eu quis, Ele me resgatou. Ele me trouxe a plena consciência, por meio do Evangelho, por meio de pessoas. Ele me trouxe a plena consciência de que eu abandonei o primeiro amor. E não foi Ele quem me abandonou. E talvez esse seja um momento em que Ele esteja falando com você, que você abandonou o primeiro amor. E não foi Ele que te abandonou. Por isso volte, mano. Esqueça tudo. Esqueça o passado, esqueça o pecado, arrependa-se e volte. E arrependimento é mudança de vida. Arrependimento não é sentimento de culpa. Não é remorso. Arrependimento é mudança plena de vida. É mudança de caminho. Se eu estava indo para lá, agora eu volto, porque eu me arrependi. Eu estou voltando. É a conversão. A conversão eu estava indo para lá, mas agora não, agora eu volto. Eu volto para a direção a qual Deus me chamou. E eu quero que você faça isso, que você volte para os caminhos a qual Deus te chamou. Arrependa-se e volte a crer. Arrependa-se e volte a servir. Arrependa-se e volte a viver uma vida plena, uma vida cheia, na graça e na misericórdia de Deus. Volte às práticas do início. E qual eram as práticas do início? Você lembra, mano? Você lembra quando você dedicava a sua vida em oração? Você lembra?
Você lembra quando você dedicou a sua vida para ler as Escrituras, a santa palavra de Deus? Você lembra? Você lembra, mano, quando você se dedicava em oração, as pessoas confiavam e pediam até que você orasse por elas, porque elas sabiam que você era um homem de Deus, que você era um jovem que buscava Deus, que você entregava a sua vida para Deus. As pessoas sabiam e viam isso em você, mas onde foi que essa essência foi parar, mano? Onde foi? Você trocou pelos rolês da noite, você trocou pelos prazeres da vida, você trocou por sexo, por bebida, por dinheiro, você trocou pela fama, você trocou pela vontade de ser rico, você trocou pela vontade de servir outros deuses para obter benefícios mais rápidos e benefícios imediatos. Não, 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 não. Jesus é eterno e Ele quer te dar a vida eterna. Você talvez diga, mas eu quero o agora. O agora para quê? O agora para quê? A vida é mais do que isso. A vida é eterna. Ele tem vida eterna para você e Ele quer que você volte, irmão. É Ele que está te convidando, não sou eu. É Ele que te chama, não sou eu. Você não me conhece. Você não me conhece. Mas Ele te conhece e Ele te chama. Arrependa-se e volte às práticas do primeiro amor. Você lembra, velho? Você lembra que você orava no seu quarto? Você lembra que você orava quieto, sozinho? Você lembra que você intercedia pelas pessoas? Você lembra que você queria ser um evangelista? Você lembra que você queria ser um missionário? Que você entregava suas orações a Deus e dizia a Deus que serviria? Você dizia a Deus que serviria? Você dizia a Deus que Ele te levantasse, pedia que Ele te levantasse como missionário? Você pedia para que Ele te levantasse para render, entregar a sua vida às nações, para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho seja exposto. Você lembra, velho? É claro que você lembra. Mas o que te faz esquecer? Os prazeres? O que te faz esquecer? O pecado? O que te faz esquecer? Aquela mulher? O que te fez esquecer? Mano, volta para Jesus. Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais do que você pode imaginar. Ele tem muito mais do que você pode esperar. Ele tem muito mais do que você pode sequer pensar, velho. Então a mensagem que eu tenho pra você é essa. É direta. Eu não vou ficar enrolando aqui, metendo louco, fazendo um vídeo de horas e horas pra chegar em alguma conclusão, não. A mensagem aqui é logo. Volta pra Jesus, mano. A sua vida é dele, você pertence a ele, então volta à essência do primeiro amor. Não se canse, velho. Não se entregue aos seus prazeres. Volte a ele, você sabe que nele você encontra o prazer. É nele que você descansa a sua cabeça. É nele que você desfruta de toda a beleza da vida, mano. Nele você vê a simplicidade, nele você enxerga a beleza, até no que é simples, no natural, no comum, você enxerga a beleza quando você está em Cristo. Então volte, velho, volte para Jesus, não abandone o caminho, esteja nele, tranquilo, esteja nele, descansado, que Ele te ama e Ele te quer de volta. Talvez você tenha abandonado porque tenha vergonha do Evangelho, mas cara, pensa comigo. Você conhece o apóstolo Paulo, um homem que sofreu tanto pelo Evangelho, pregou, foi martirizado, ele apanhou tanto, foi perseguido tanto, ficou aprisionado. Apóstolo Paulo, nós estamos falando, os maiores missionários que nós conhecemos. E tem uma frase em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmão, você vive uma vida boa, tranquila, calma, de boa, sem perseguição, e talvez você tenha vergonha do Evangelho ainda. Por quê? Por que você tem vergonha do Evangelho? Se o maior missionário de todos, que foi perseguido, foi zombado, foi decapitado, não tinha vergonha do Evangelho, quem sou eu para ter? Quem sou eu para ter vergonha do Evangelho? Se essa mensagem faz sentido para você, eu gostaria que você deixasse um comentário dizendo por que você abandonou e por que você não está voltando. E se você vai voltar,
Eu fico muito feliz que essa mensagem cause algum impacto em você e que você volte. Não por mim, não pelo que eu estou dizendo, mas por Cristo e por quem Ele é. Que Deus abençoe você. Se você gostou, curta, se inscreva e deixe um comentário para abençoar esse canal.